dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos aí começando mais um dia 10 de junho de 2025, né? Inverno brasileiro que está chegando, então estamos que estamos. Hoje a expectativa para o mercado é que o mercado reaja aí às tarifas dos LCI e LCA. Se espera que não haja uma corrida, que as pessoas não vá correndo sacar o seu dinheiro do LCI, LCA, do CRI, do CRA e de todos os produtos que o governo federal acabou falando que vai subir 5% de imposto de renda sobre esses produtos, né, na tentativa de atrair mais investimento para os títulos públicos, que aí ficam isentos. Ou seja, os títulos do Tesouro e os títulos onde você empresta dinheiro para o governo, você não paga imposto de renda. Mas o título que você emprestaria para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para gerar crescimento econômico, para criar uma bola de neve de desenvolvimento e crescimento da renda do brasileiro, aí terá imposto de 5%. Então, o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que não tem boi nem nenhuma plantação de nada, né, está criando esse imposto de 5% sobre os títulos de renda fixa, né, sobre os títulos de empréstimo, CDB, né, alguns LCI, LCAs, CRI, CRA, né, certificado de recebíveis, né, também passam a ter imposto de renda. O que não vai ter imposto continua sendo os títulos do governo, porque é essa estratégia por parte do governo federal. Então, se espera que não tenha saques, tá? Que a gente não tenha uma corrida para sacar o dinheiro antes do imposto, que não tenha nada nesse sentido, que as pessoas de fato se informem, entendam, né, o que acontece, por que acontece, quanto que vai render de fato o seu dinheiro ali no LCI, no LCA, no CRI, no CRA, para poder ter esse entendimento de que a rentabilidade dele diminuiu, porque o governo vai taxar imposto de renda, vai colocar imposto de renda em cima, né? Não vai ser igual aos outros títulos, que tinha imposto já. Então não vai ser 22,5%, que depois vai caindo e fica nos 15% de imposto. Não, não é isso. É 5% só de imposto sobre esses produtos financeiros específicos, né? Então é preciso entender como é que fica a rentabilidade desses ativos. Tá? Tem ativos aí e empresas que vão precisar captar dinheiro no mercado, que o juro já não está muito bonito, né? 14,75, vão ter que pagar um bônus agora para poder manter ou trazer esse dinheiro de volta para os seus investimentos. Por exemplo, você que lançaria um debenture ou um LCI, um LCA com uma taxa de 15%, né, que seria aí 110% do CDI, vai ter que pagar mais. Vai ter que pagar 120, 125, né, do CDI. Por quê? Porque senão você não atrai o investidor por causa do imposto. E isso gera uma série de dificuldades. Por quê? Porque gera um custo maior para o tomador de dinheiro produtivo. Né? O produtor, a pessoa que realmente produz, vai ter uma complicação maior de tomar esse empréstimo, de fazer esse empréstimo, de ganhar esse dinheiro no mercado, porque ele vai ter um custo maior aí de 5% do imposto, que acaba e sobrecai sobre quem está tomando o crédito, que ele vai ter que pagar isso um pouco mais para continuar sendo atrativo, ou seja, para que as pessoas continuem tendo a intenção de deixar o dinheiro com ele, não no tesouro direto, não para os títulos do tesouro, para as letras do tesouro e tudo mais. Medida essa que o governo toma para trazer mais arrecadação, claro, e continuar gastando do jeito que está gastando. Né? O governo, seja ele de direita ou de esquerda, nunca corta gastos, né? Sempre aumenta impostos, sempre aumenta a carga tributária. Nunca corta, né, na própria carne, dizendo assim, olha, nós reduzimos os custos de assessoria parlamentar. Por exemplo, vamos reduzir o custo de 30% do custo das assessorias parlamentares. Então, cada deputado que tem direito aí a 10 assessores, agora vai poder ter só 7 assessor. E o salário deles não pode mexer para cima, tem que manter o salário do jeito que está.
O cargo de confiança, o não concursado, vai sofrer um corte de pagamento, por exemplo, de 30% no salário. Mas não concursado, é indicado por político. Né? Ganha ali o direito de estar ali porque tem um político que o indicou. Né? Corta na própria carne. E aí você consegue, cortei 30% aqui, 30% ali, reduziu 2, 3, 5% que seja no custo do Estado, né? Não é possível. Né? É mais fácil aumentar o imposto, colocar um imposto sobre alguns produtos para que o governo arrecade mais do que faça esses cortes que poderiam ser feitos, ou outros cortes que eu não citei aqui, mas que poderiam ser feitos todos eles, né? Mas o governo não o faz. Por que não faz? Porque não tem interesse nenhum em fazê-lo. Né? Mas é culpa desse governo? Não, é culpa de todos os governos. Todos os governos pensam da mesma forma. Todos os governos atuam do mesmo jeito, no mesmo estilo, na mesma condição. O que nós esperamos para a Bolsa de Valores hoje? O que nós esperamos para o mercado financeiro hoje? Hoje, por exemplo, a Alemanha estava no ramo positivo, né, enquanto a gente estava acordando, vamos pensar assim, né, na abertura do mercado alemão ali, e agora o mercado alemão, por exemplo, está caindo 0,37%. A França virou para o negativo, né, a Itália também, 0,53% negativo, a Suíça caindo 0,47%. Então, um mercado um pouco mais na queda por lá. Estados Unidos estava perto do 0 a 0, o Dow Jones agora acabou de virar para 0,4 negativo, o Standard Poor's 0,4 positivo, a Nasdaq subindo 0,8 positivo, né? E o Bitcoin bateu 110 mil dólares. Né? De novo, chegamos nos 110 mil dólares outra vez com o Bitcoin. Bitcoin, mais uma vez, chegando nos seus topos, né? no topo da movimentação, e aí trabalhando uma possibilidade depois desse recuo que ele fez, né, para casa dos 90 mil dólares, né, agora trabalhando a possibilidade de fazer cada vez topo mais alto, né, e aí a expectativa de que o Bitcoin esse ano chegue a 120 mil dólares, né, é o que alguns especialistas estão dizendo. Né, ele trabalhou, né, de 2025, começo de 25 para cá, caindo, chegou a bater lá 80 mil dólares na queda, né, no preço menor do ano, e agora já superou, fez máxima nova e está trabalhando nessa condição. A expectativa é que chegue a 120 mil dólares. Então, existe uma possibilidade, uma ideia de ganhos aí em relação ao Bitcoin. Né? O Bitcoin trabalhando mais nessa questão de valorização do ativo por questão de risco. O mercado entende como risco e acaba fugindo um pouco mais para lá. E aí tem uma questão de crescimento do investimento no Bitcoin. O Reino Unido, né? Por que tá todo mundo na Europa caindo e a Inglaterra subindo, né? Então, a taxa de desemprego, mesmo assim, no Reino Unido, acabou subindo, né? Um pouquinho, para 4,6%, né? Nos 3 meses entre abril e maio. Né? É o maior nível em 4 anos, né, de desemprego por lá. Porém, o aquecimento da economia inglesa continua bom, né, e com a geração de inflação talvez no controle. E aí, por isso, o mercado, por exemplo, os mercados como a Alemanha, a França caindo, Itália caindo, né, Suíça caindo, e a Inglaterra estava 0,4% positivo, né, mostrando que existe uma expectativa melhor ali para eles que não estão na zona do euro. O Brexit jogou eles para fora e talvez está livrando eles de uma complicação um pouquinho maior. Temos aí o índice de preço ao consumidor semanal, né, no quadrimestre ali, que acelerou em 6 das 7 capitais aqui no Brasil. Então, né, a pesquisa que traz a quadricemana de junho, né, traz aí uma aceleração em 6 das 7 capitais. O IPCS, né, que é o IPC semanal, então traz uma aceleração que pode sim influenciar o índice de preço ao consumidor no final do mês, tá bom? O Banco Central Europeu deve evitar aí uma discussão sobre inflação, né? E não deve
ficar complacente com a inflação ali, não deve ficar inerte, sem se movimentar em relação à inflação, e deve tomar algumas atitudes lá, segundo o pessoal lá em Helsinki, né? A Reuters noticiou isso e foi uma das discussões do parlamento do Banco Central Europeu e do Banco Central Europeu nesse sentido. Tá? No Brasil, já o agronegócio, né, e construção criticaram de novo, né, o pacote de tributos do governo. E aí, por quê? Porque o agronegócio e o setor de construção trabalham e precisam muito mais de crédito, como no caso os LCAs, né, são letras de créditos agrícolas, né? E aí você tem os LCIs, que podem ser investidos nos imóveis, né? Então, construção e agronegócio sofrendo diretamente com essa tributação. Por quê? Porque vai ficar mais caro para eles tomarem dinheiro, já expliquei aqui antes, né? Então, é uma medida que afeta dois setores já de imediato. Lembrando vocês aí que o que acontece? O setor da economia que dá o primeiro sinal de que está tudo indo muito bem, né, e que vai virar a economia, é a construção civil. E o último a cair também é ela. Então, esperamos aí o negócio para hoje. Provavelmente queda no mercado financeiro e a gente vai seguir com as nossas operações tentando trabalhar de forma mais tranquila e cadenciada. Grande abraço para vocês.